Olá, alunos. Essa é a nossa quarta aula sobre esse livro, depois daquela viagem. Na primeira aula, nós falamos do prólogo do livro e umas orientações gerais sobre as aulas de português. Aí, na segunda aula, nós falamos do capítulo 1, na terceira, nós falamos do capítulo 2, e nessa quarta aula, nós vamos falar do capítulo 3. Então, eu vou fazer um resumo dos episódios anteriores, para que vocês que assistiram em outros momentos, né, não fiquem muito perdidos. Mas vocês também já leram o livro, esse livro, afinal de contas, deveria ter sido lido e fichado por todos vocês têm, se pegarem emprestado na biblioteca. Então, a história está na mente de vocês, é só para realmente estabelecer um fio condutor do que já aconteceu. Então, no prólogo, a Valéria se apresentou e disse que o motivo dela escrever esse livro é porque ela descobriu que tinha AIDS, e isso ainda muito nova, né? Ela nos conta o livro quando ela escreve o livro quando ela tem 23 anos, nos contando a história que acontece desde os 15, 16, 17. Nesse período foi o de maior intensidade dos eventos, 18, 19. Esse período em que muita coisa aconteceu na vida dela. No capítulo 1, nós temos como ela conheceu o cara que acabou passando a AIDS para ela, embora ela não soubesse disso até o capítulo 2, né? No capítulo 1, ela fala que ele parecia um príncipe encantado quando eles conheceram, ele era romântico, ele era carinhoso, e aí, com o passar do tempo, as questões foram se agravando, ele começou a colocar uma pressão em cima dela sobre coisas que ela talvez não estivesse pronta. Ele era um cara bem preconceituoso, né? Quando ele quis ter relações sexuais com ela, ele abriu mão do preservativo, achou que não precisava. Então, ela também não tinha muita informação, então ela aceitou aquela situação. E aí ele continuou sendo um cara muito idiota e começou a bater nela e começou a privá-la de ter muito contato com as outras pessoas, então era um abuso físico e psicológico. E ele começa a perseguir ela e ameaçar ela e falar que ele iria para a cadeia, mas que mataria ela antes. Então, era um louco. E esse louco também quis fazer uma prova para entrar na polícia, e aí o exame de sangue dele é recusado, né? Tá negativo lá. E ela fala: "Nossa, isso significa que ele tinha uma doença muito séria. Será que ele passou para mim?" Mas ela não quer pensar nisso naquele momento, ela prefere focar em outras coisas, porque tinha muita coisa acontecendo na vida dela. Ela acha que talvez seja melhor não pensar nisso naquele momento. Então, acaba o primeiro capítulo com ela decidindo assim: ah, não vou pensar nisso agora. E aí, no segundo capítulo, nós temos ela abrindo o capítulo falando que aquele foi o melhor ano da vida dela, talvez porque fosse o último que ela sabia que ela não tinha, que ela não sabia que ela tinha AIDS. Porque ela já tinha, mas ela não sabia. Então, as preocupações dela eram preocupações de todo adolescente. Questões de vestibular, de carreira, do que eu vou fazer, não sei o que eu quero ser. Questões que vocês também vão passar, por isso que eu já até alertei naquele vídeo, para que vocês pensem sobre isso desde já, não deixem para pensar nessas questões só no terceiro ano do ensino médio, mas ela tem essa vida mais simples. Embora muito tensa, né, com as questões dos adolescentes, ela ainda não sabia que ela estava doente. Aí ela decide fazer uma viagem aos Estados Unidos, e um mês antes dessa viagem, ela começa a sentir algumas dores, vai ao hospital, e no hospital o médico pede vários exames, cada exame que ele pede, ele analisa e fala: isso aqui é mais sério do que eu esperava, faz mais um. E ela vai fazendo exame, 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 até que ele chega num diagnóstico de que ela tem AIDS. E isso deixa ela muito abalada, porque ela não sabia quase nada da doença, mas sabia que era muito ruim. E aí ele fala para ela: não, mas tem gente que viveu até 10 anos antes da doença realmente se desenvolver. E ela pensa: poxa vida, tenho, né, meus 17, 18 anos e tenho prazo agora já, um cronômetro que está me dizendo até onde que eu posso chegar, e já não são mais nem esses 10 anos, porque esses 10 anos seriam com sorte, e já faz 2 anos mais ou menos que eu estou com a doença, então são 8 anos com sorte.
E aí isso vai começar a afetar toda a vida dela, porque ela não consegue mais pensar muito sobre o que é que ela deve fazer agora que a vida dela mudou, né? Aí ainda tem o fato de que ela não consegue se abrir para as pessoas, ela quer guardar segredo daquilo, então os pais sabem, mas os amigos não. Mas o médico fala para ela, olha, segue a vida da melhor forma possível, da forma mais natural possível. Então, vai aproveitando enquanto você pode. E aí ela estava com a viagem programada, então ela vai viajar. E no começo do capítulo 3, nós temos justamente isso, né? Ela queria ir para os Estados Unidos, o capítulo 3 começa com ela indo aos Estados Unidos. Então, ela começa no avião. Quando eu ler alguns trechos, perceba que eu tenho alguns post-its aqui, que são as páginas marcadas de coisas que eu vou ler. Vocês podem acompanhar no de vocês, porque eu não vou colocar tudo na tela. Na tela eu vou colocar os tópicos e os resumos, que é o que vocês teriam feito para o fichamento. Então, a primeira coisa que eu queria ler para vocês é que ela foi para a casa dos tios dela lá nos Estados Unidos. E como eu falei para vocês, ela não contou nada para os amigos sobre a doença, mas ela contou para a família. Então os tios sabiam sobre o que estava acontecendo, mas ela estava receosa. Ela tinha inclusive perguntado para os médicos se ela podia ter contato com as outras pessoas. Ela se preocupava de brincar com as crianças, que eram os priminhos dela, e passar alguma coisa. E ele explica que não tem problema, que não é assim que se dá a transmissão do vírus HIV, né, da AIDS. Então ela podia brincar, ela podia ter contato, é muito específico a transmissão. Então ela podia ter esse contato normal. E aí ela fala que os tios estavam bem informados e tinham procurado saber tudo quanto fosse possível. Isso na página 30, tá? Não que eu já soubesse muito sobre a AIDS. Na verdade, acho que não sabia quase nada. Só mesmo que pegava e matava. E mesmo havendo casos de algumas mulheres contaminadas, continuava a ser doença dos gays. Ela coloca aqui, entre aspas, por quê? Porque é a forma como a sociedade via. Não é necessariamente a visão dela. Ela, inclusive, sabe que não é porque ela tem. Então, ela mostra que era as coisas que as pessoas acreditavam, né? O preconceito era em torno disso. Você tá livre porque você não esse grupo está mais sujeito a contrair essas coisas. Ela prova que não, né? Porque ela tem. Então, o que acontece? Ela ficou com eles 3 meses lá nos Estados Unidos e nesse tempo ela aproveitou, ela passeava, ela visitava os lugares, ela via muita gente, ela gostava de ver a cultura, a diversidade. Esses são alguns dos hobbies dela. Inclusive, ela ganha uma máquina fotográfica, daí o nome do capítulo, né? Clique, o tempo parou. Ela faz algumas reflexões sobre como, ao tirar uma foto, aquele momento fica eternizado. Então, ela tem algumas reflexões dessa ao longo da história. E entre essas reflexões, tem uma bonita que quando ela está no restaurante, do lado de fora do vidro, ela olha e ela vê o reflexo dela. E ela fala, na página 31, um reflexo, sabe? Acho que era isso mesmo que eu parecia, um reflexo. O mundo continuava igual, os carros passando, as pessoas trabalhando, o sol quente brilhando. Só eu já não era mais a mesma. Estava ali no meio de tudo, existindo sem existir, exatamente como um reflexo. Então, ela ainda não estava sentindo realmente os efeitos da doença, mas os efeitos psicológicos já abalavam ela bastante. Ela sentia que ela já estava desconectada com o mundo. Então, o mundo existia e ela estava ali, mas ela não existia dentro daquela realidade. Então, ela era só um reflexo daquilo que ela já fora. E essas reflexões aparecem em muitos momentos do livro, tá? Aí a história continua, né? Ela decide que quando ela voltasse para casa, ela iria terminar com o Leco, que era o namorado dela, que ela já tinha tentado terminar com ele, e ele não tinha deixado, tinha falado, não, quando você voltar a gente conversa, agora não é hora disso.
porque ele não queria terminar, e ela não deu motivo, ela não queria falar o motivo para ele. Então, ela fala, não, quando eu voltar, a gente termina. E eu vou colocar os tópicos aqui do que já apareceu, para não acumular muito. Então, até esse momento, nós temos, ela viaja para os Estados Unidos para ficar na casa dos tios. Ela reconhece que não sabia muito sobre a doença, só tinha uma visão preconceituosa. Ela aproveitou bastante a viagem, então ela fez cursos, ela passeou, ela tirou fotos. Os tios orientam ela, isso aqui é importante. Os tios orientam ela a procurar outro especialista. O especialista dela do Brasil tinha falado, a cada 3 meses é importante que você refaça os seus exames para ver se está tudo bem, se não está piorando muito. Piorar vai, mas tem que ver a taxa, né? O ritmo que isso vai piorar. E aí, quando dá o tempo, eles falam, ao invés de fazer outros exames, por que a gente não vai em outro médico começar do zero e ver se tem alguma novidade? Só que esse outro médico, nossa, ele é muito ruim, porque ele é muito preconceituoso. Ele começa a perguntar para ela coisas como, nossa, mas então você deve ter aquela vida super promíscua, né? Não é possível. Você não deve ter nada. Deve ser erro do laboratório, porque não é possível. Eu nunca vi uma pessoa pegar AIDS assim, de um relacionamento monogâmico com uma pessoa só, uma mulher ainda. Você não deve ter nada. Ele até dá falsas esperanças para ela, falando, vamos fazer esses exames, mas eu acho que eles estavam errados e que você está bem. Esse é um problema bastante grande. Então, aqui, o médico também é preconceituosa, ele não entendia muito do que ele estava falando, e ele diz que tudo deve ser um erro. Vamos transformar isso em texto, então. Ela segue a viagem como programado aos Estados Unidos para a casa dos tios que sabiam do que estava acontecendo, inclusive tentam ajudar. Aproveita a viagem da melhor forma, passeando e tirando fotos. Por recomendação dos tios, resolve consultar um especialista americano que acha que os exames dela estavam errados por simples ignorância e lhe dá esperança. Aí o que acontece com a esperança? O exame mostra que ela de fato tinha o vírus. Então, ela tinha até pensado em contar para as pessoas, nossa, ligar para a família e falar, nossa, eu provavelmente não tenho nada, e ainda bem que os resultados saíram logo, porque ela tinha sim, e o cara que era muito ignorante no assunto e não sabia que qualquer pessoa pode contrair AIDS e não só um grupo específico. Aí ela fica desanimada, tudo mais, e quando ela volta ao Brasil, agora sim, ela tenta terminar com o Leco, que é o namorado dela, mas ela não consegue. Por quê? Porque ele é um fofo. E aí ele já chega falando, nossa, eu pensei em você, nossa, mas vamos continuar saindo, né? Vamos sem compromisso nenhum, a gente sai, a gente fica e tal, tudo mais. Então eles não terminam e passa um tempo assim, né, com ela saindo com ele e continuando a fazer os exames e tudo se mantinha, né, não tinha nenhuma mudança nesse quadro. E aí, passou já um ano desde a última vez que ela fez vestibular, ela faz vestibular de novo e passa. Agora sim, sem nenhuma tensão, nenhuma pressão para passar, ela fez lá para tradução, porque uma pessoa recomendou, falou, nossa, por que você não faz faculdade de tradução? Ela fez e ela passou. Não ficou muito tempo, né? Ela ficou um pouquinho só e desistiu, porque não gostou, porque não se sentia bem, na verdade não era porque não gostou. Vou chegar já já nisso. Mas enfim, vamos transformar isso em resumo. Então ela descobre que a esperança havia sido em vão, pois o exame mostra que ela tinha sim o vírus. Ao voltar ao Brasil, retoma a vida normal. Tenta, mas não consegue terminar o namoro e continua fazendo os exames sem mudanças nos resultados. Aí o que nós temos na sequência? Eu tinha falado que o relacionamento dos dois era muito leve, muito livre, ele ficou insistindo com ela que eles tinham que continuar assim, o namoro, mas que eles podiam, na verdade, se quisessem ficar com outras pessoas, não tinha problema. Por quê? Porque ele queria continuar com ela, e ele não sabia o motivo que ela queria terminar, então ele falava, não, mas não precisa ser assim muito sério, se você quiser ficar com outras pessoas, pode. Mas ela não fica com ninguém, no primeiro momento que ele pergunta, né, se ela tinha ficado com alguém, mas depois ela acaba ficando, e ele descobre, e aí ele fica com muitos ciúmes, e aí eles brigam, e aí eles terminam, e aí nós temos a Valéria dos dias de hoje, né, com 23 anos, refletindo que
ainda hoje eles conversam às vezes e até hoje ela nunca contou para ele o que aconteceu. Então ela fala, nossa, ele vai descobrir isso lendo o livro, porque eu nunca falei para ele. Mas eles se afastaram naquele momento, não deu certo, segredos atrapalharam, né? E ela tinha esse questionamento que está na tela, né? Porque ela pensa assim, eu vou perder ele de qualquer jeito, porque eu vou terminar com ele. Então, por que eu não conto? Ela fala, eu tinha medo de perdê-lo ou dele ficar. Porque ele era tão fofo e tão compreensivo, e se ele quisesse continuar com ela, mesmo ela estando assim, ela ia conseguir? Então, ela não queria arriscar que ele quisesse continuar com ela, porque ela não ia saber lidar com isso. Ela prefere perder ele. E aí, ela começa a se consultar com uma psiquiatra para fazer terapia, a doutora Silvia. Essa doutora Silvia vai fazer muito bem para ela, porque ela sente que as consultas ajudavam. Esse trecho, sim, eu gostaria de ler para vocês. Tem um momento em que ela fala, um momento antes desse, que ela fala assim, que a família dela, os tios e tudo mais, eles nunca tocavam no assunto. Uns porque estavam longe, outros porque não sabiam mesmo o que dizer. Então, minha vida era assim. Mais difícil do que ter o vírus da AIDS era ter que fingir que não tinha. Porque as outras pessoas, mesmo as pessoas que sabiam, fingiam que não tinha nada acontecendo, e aquelas que não sabiam, ela não podia conversar. Então, ela tinha que fingir que estava tudo bem. Isso era mais difícil do que simplesmente ter que aceitar que não estava tudo bem. Ela tinha que fingir que estava tudo bem. E aí, ela procura fazer terapia para ter alguém para conversar livremente. Que é essa parte que eu vou ler para vocês. Que é no consultório da doutora Silvia. Porque ela fala que ela começou e na primeira consulta ela falou bastante, aí na outra vez ela já falou menos. Cada vez ela ia falando menos porque ela não conseguia se abrir. Mas, às vezes ela até dormia lá no consultório, mas ela fala assim, durante muito tempo, aquele, né, o consultório, foi o único lugar em que eu falava da AIDS. Às vezes nem mesmo falava, mas só o fato de saber que ali dentro, pelo menos, eu tinha o direito de ter AIDS, já era uma grande coisa. Então, ela usava aquele lugar para poder desabafar, porque, como eu já tinha falado antes, ela não conversava com os amigos e a família fingia que não estava acontecendo nada. Ela precisava daquilo. Vamos colocar o resumo, então. Algumas coisas se modificam, ela termina o relacionamento, embora eles permaneçam amigos, mas ele nunca soube o motivo. Além disso, começou a fazer terapia e sentia que ajudava muito, pois ali podia ser sincera, coisa que não podia fora daquele ambiente. E aí, na sequência, ela fala que ela lia tudo que era publicado, né? Ela queria se informar, então todas as revistas sobre o assunto ela lia, os estudos, mas eram sempre coisas relacionadas a gráficos e a números de infectados e a pessoas querendo dizer que foram os primeiros a descobrir. E ela falava, nossa, mas isso não é importante, isso não é útil. Eles tratam a gente como números e não tem nada aí que vai me ajudar. Então ela fica um pouco revoltada com isso. E ela vai em uma palestra com uma amiga dela, sem dizer para a amiga dela que ela tinha AIDS, mas ela vai nessa palestra que o palestrante, que é um especialista sobre isso, também não tem informações úteis para passar. Ele fica lá dando lição de moral. Eu, na verdade, vou ler uma conclusão dela sobre aquele momento, agora sim, na página 46 e 47. Depois dela ouvir um monte de preconceito dele, ela começa a pensar assim. Nessa hora, até eu ri. Ri porque fiquei imaginando a cara da minha amiga, que estava ali do meu lado olhando para mim rindo, se ficasse sabendo que eu tinha mesmo o tal vírus. Era patético. E patética também era a atitude do professor que, ao mesmo tempo que queria mostrar que pessoas contaminadas podiam estar em qualquer lugar, parecia não levar em conta que ali mesmo pudesse haver uma. Ou será que ele era tão insensível a ponto de fazer aquela gozação toda a si mesmo? No final, senti uma enorme desesperança e pena, muita pena de todos ali. Do professor, pela sua tentativa inútil de conscientizar os jovens através do medo e de lições de moral.
dos jovens, pela certeza de que aquilo faria com que se protegessem, e de mim, porque não tive coragem de me levantar bem no meio da palestra e contestar tudo. Para começar, dizendo e mostrando que pessoas com AIDS ou com vírus da AIDS não são nenhum monstro, que só ter medo e comportamento moralista nunca havia salvado ninguém, e que as pessoas têm é que encarar tudo de frente, sem tabus e preconceitos. Sim, era isso mesmo que eu devia ter feito, mas não fiz, continuei sentada em silêncio. Se fosse hoje, entretanto, depois de tudo que vi e vivi, me levantaria sim e contaria toda a minha história. E porque acredito que esse seja o melhor caminho, é que estou escrevendo esse livro, para que eu comece a me levantar e não deixe outros caírem. Então, aquilo que ela tinha falado lá no prólogo, que era importante para ela contar essa história, está explicado aqui, né? Os especialistas não se preocupavam com as pessoas de fato, e só com os dados, e só em passar lição de moral, e falar, nossa, se você tiver AIDS, você vai ficar desse jeito, e mostrar foto feia. E ela fala, colocar esse medo não é o suficiente para falar que as pessoas, como é que elas se protegem. Você tem que falar sobre preservativo. Não é só falar que algumas pessoas pegam, é falar por que que elas estão pegando, porque elas não estão se protegendo. Falar de prevenção, ele nem falava de prevenção. Então, ela tem essa preocupação de escrever o livro por isso. Aí ela começa uma nova rotina na vida dela, que é uma rotina de faculdade, e o trabalho e o teatro. E aí ela vai nos explicar por que que ela largou a faculdade. Ela fala que ela sentia que essa faculdade não seria concluída, porque ela achava que ela morreria antes mesmo de terminar. Depois, quando ela está escrevendo o livro, ela fala, nossa, né, se eu tivesse feito, eu teria terminado. Mas ela faz um curso de teatro nesse meio tempo, por 3 anos, e quando ela termina, ela também não faz nada com isso, né? Ela se forma como atriz e resolve que também não quer seguir isso. Então, resumindo aqui, tentava acompanhar o que era publicado sobre HIV, mas era tudo inútil. Mesmo na palestra que foi, percebeu que só existia preconceito e não tentativa de ensinar e ajudar. Aí ela deixa, né, que o cronômetro imaginário ditasse a vida. Largou a faculdade por achar que morreria antes de concluí-la e, apesar de amar o teatro, largou-o também. Então, esse é o resumo do capítulo. Deixa eu colocar um pouquinho menor aqui. Todas as informações que eu passei estão todas em uma página só. E as questões que apareceram nesse capítulo foram preconceito dos médicos. Então, os próprios médicos não sabiam muito do que estavam falando e viam a paciente e falavam, você tá louca, né? Você não deve ter isso, porque eu nunca vi ninguém que tinha isso, que não fosse aquele grupo do preconceito. Então, eles tinham essa atitude preconceituosa. Outra questão que aparece que é importante é que para ela era mais difícil do que ter o vírus é ter que fingir que não tem. Só de estar doente já é um peso enorme, mas ter que fingir que não tá era mais complicado ainda. E, por fim, desistir porque parece que não faz sentido. Eu já vi bastante gente com essa atitude, sabe? Vou usar um exemplo bem mais simples do que esse que ela está passando. Aquela estava desistindo da vida. Mas eu já vi gente falando, inclusive, tipo, dias atrás. Nossa, eu vou estudar para quê? Eu já sei que eu vou repetir. Vou parar. Então, ela vai se arrepender desses momentos que ela desistiu, viu? Porque se ela tivesse continuado, ela tinha conseguido terminar. Então, às vezes as pessoas se deixam abater muito cedo. Não que elas não fosse uma situação difícil, mas desistir é impedir que alguma coisa dê certo. Só vai dar certo se você insistir. Se você para quando está dando errado, nunca vai chegando certo. Então, às vezes é mais difícil do que outras. No caso da escola, é possível que você fique insistindo até dar certo, né? No caso de uma doença, eventualmente essa doença vai cobrar seu preço, mas as lições que ficam aqui são que a pessoa fica tão tensa com as pressões que ela não consegue lidar. Então, várias questões aí nesse capítulo. Como eu disse no vídeo anterior,
desse livro. Falei bastante, então gostaria de ouvir sobre vocês nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e fiquem em casa, por favor. Até a próxima. Tchau, tchau.